Fala galera, beleza? Bom, fim de IEM Rio 2024 com a Nave se sagrando campeã em solo brasileiro aí, 3-1 pra cima da Maus. E eu trouxe esse vídeo pra gente analisar os altos e baixos desse evento de uma maneira geral, não somente relacionado ao jogo, mas no evento por si só. E também tentar trazer pra vocês no final do vídeo por que a Nave é tão boa, por que a Nave tá construindo esse legado como equipe e se sagrando campeã mais uma vez, beleza? Então, bora pro vídeo que tem vários assuntos pra gente falar e eu não quero que o vídeo fique tão longo assim. Então, bora. Esse aqui é um baixo gigante, né? A G2, uma equipe muito forte do nosso cenário, que foi muito mal na IEM Rio. Inclusive, esse aqui foi um dos piores jogos que eu vi da G2 nos últimos tempos, esse jogo contra Eternal Fire, que é um time que tá numa crescente, mas, cara, 4 rounds, 6 rounds, os caras foram amassados. Uma performance irreconhecível, inclusive Nico fazendo o seu pior rating dos últimos tempos, acho que de todo o tempo, né, toda a história dele na G2, acho que foi o pior rating dele em campeonatos, aí, um dos piores jogadores do campeonato, inclusive, irreconhecível, um dos melhores riflers aí do mundo. E bom, dispensa comentários, né, G2 tem que apresentar resultados melhores aí e chega abalado para os próximos compromissos, tá? Outra coisa que eu quero destacar, galera, infelizmente, é a performance do Fallen, tá? Fallen, tá aqui a performance dele como jogador neste campeonato, tá aqui o impacto, o rating e as partidas falam por si só, tá? Embora ele teve um mapa muito bom aqui contra a Nave, que foi na Nuke, inclusive eu elogiei, e ele teve um mapa muito bom aqui contra a Maus na Dust 2, mas de uma maneira geral aqui, ó, 2 Nukes que ele foi bem, uma que ele foi muito mal. Mirage tá sendo um mapa baixo dele, né? 2 mapas ruins, um mapa na média. E se você parar pra ver, cara, Mirage e Nuke, eles jogaram praticamente todas as séries. Jogaram Dust 2, não jogaram Vertigo no campeonato. Não jogaram Anubis no campeonato. Então é um time que ainda tem um map pool muito limitado. Não jogaram Inferno. Cara, para pra pensar que eles jogaram... Foram 1, 2, 3, 4... séries, e tem 3 mapas do map pool que não foram jogados: Inferno, Anubis e Vertigo, né? Acabaram jogando só esses mapas aqui, Dust 2, Mirage e Nuke. Só 3 mapas. E eu estou preocupado ainda com a questão de map pool desse time da Fúria, já falei isso em outros vídeos. Então, map pool da Fúria, alinhado à performance do Fallen neste campeonato apenas, deixou a desejar. Inclusive, você vê aqui como a AWP, ó, os AWPs destaque do campeonato: Monese, Jamie, Woxic, Dexter e o NQZ ficou na frente do Fallen. Total op kills aqui, também Jamie, Dexter, Brook, Torzi foi muito bem no campeonato. E, sinceramente, o Fallen é melhor do que alguns desses nomes aqui, na minha humilde opinião. Tem total capacidade de ser melhor do que Torzi, Jamie, Dexter. O Wonderful tá em outro patamar e o Brook também eu acho muito bom como AWP. Mas, sinceramente, os demais aqui, acho que o Fallen sim deixou a desejar um pouco neste campeonato. Bom, seguindo adiante, galera, uma coisa que eu já falei também, até em live, falta de brasileiros na mesa de análise gringa. Eu vi algumas vezes a transmissão gringa e fiquei chateado porque várias vezes eu vi os narradores gringos, né, e os comentaristas menosprezando as equipes brasileiras, não acreditando nas equipes brasileiras, não trazendo conceitos importantes da região e o tempo inteiro só indo pro lado dos gringos, né, principalmente Fúria no começo do campeonato. Então os caras não acreditavam nunca que ia ganhar da FaZe, lá a FaZe vai amassar, não sei o que, e aí mesmo ganhando da FaZe não acreditou no jogo seguinte, aí chegou contra a Nave e falou, não tem como ganhar da melhor equipe do mundo, e aí só no playoff, na arena, que eles falaram que é fator torcida, tal, aí é fácil, né, mas enfim, eu acho que é muito ruim o fato da ESL não ter nenhum representante local na mesa de análise num campeonato do Brasil, sendo que em todos os eventos deles eles têm isso. Não precisa ser eu, mas deveria ter alguém, assim como é em todas as regiões que eles vão. Na Austrália, nos Estados Unidos, quando eles vão, na Europa, nem, né, dispensa comentários, né? Então eu acho que muito mal, mandou muito mal a ESL nessa questão. Audiência online, tá? Uma coisa que eu percebi também abaixo nos últimos anos, principalmente no domingo agora, né, na grande final. Dei uma olhada nos números do Gaules, ele ficou entre, sei lá, 40 e 50 em média, simultâneos de YouTube e Twitch, né, no total. Enquanto isso, a Poke Michel tinha 300 pessoas na live apenas assistindo a grande final da IEM Rio, o que eu considero muito pouco, né, muito abaixo. O que pra mim me demonstra, sim, que o público brasileiro não é mais tão apaixonado pelo CS, mas sim por assistir as equipes brasileiras, e eu sinto que em outras regiões também pode estar indo por esse caminho, né, pelo CS, de uma forma geral, são um jogo que, sei lá, a comunidade por si só não está muito satisfeita com o game, mas é preocupante esses números na minha humilde opinião. Eu achei que, por estar no evento no Brasil, a audiência poderia ser maior. E outra coisa, tem isso aqui, né, uma imagem que eu deixo aqui pra vocês, Brazilian Crowd na grande final, quando não tem um time brasileiro jogando, né, postaram essa foto aqui no Twitter, e realmente assim, cara, tá ruim? Não tá ruim,
mas poderia estar melhor, né? E sinceramente eu já expressei minha opinião anteriormente, eu acho que não dá mais para fazer eventos no Rio de Janeiro, me desculpe o público do Rio, mas já passou da hora da IEM, da ESL, dos campeonatos fazerem campeonatos em São Paulo. E por quê? Primeiro, porque São Paulo não tem tantas distrações quanto o Rio de Janeiro. É óbvio isso. O Rio de Janeiro, cara, tem praia, tem outros eventos, tem um monte de coisa pra você fazer no Rio de Janeiro, ponto turístico, não sei o que, qualquer coisa, né, que de quem vai pro Rio de Janeiro, por exemplo, fazer uma viagem, não tem a oportunidade de conhecer, não teve ainda a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, e não tem uma equipe brasileira, o cara, vamos supor, tem só um dia no Rio. Ele vai assistir Nave e Maus, ou ele vai conhecer o Cristo Redentor, conhecer todos os pontos turísticos, conhecer uma cidade belíssima. Muitas pessoas acabam indo pra praia, pra conhecer os pontos turísticos, né, fazer outras atividades. Já em São Paulo, por, né, ironia do destino, não tem muito ponto turístico, não tem muito o que fazer, então por isso que eu acho que os eventos em cidades como São Paulo seriam muito mais lotados do que o que a gente vê no Rio de Janeiro ano após ano. Então, na minha opinião, já passou da hora de... O Rio de Janeiro é muito bacana, pode continuar tendo eventos, não quero que deixe de ter eventos, mas precisa ter eventos em São Paulo também. Eu tenho certeza que os números de audiência vão ser maiores nas arenas, beleza? E acho que é isso, né? Claro, finaliza, tenho que ser honesto, o público brasileiro claramente não lotou a arena para a grande final, poderia estar mais lotado e cabe, né, aos especialistas aí julgarem o porquê da arena não estar lotada, o que na minha opinião é claro, não tem um time brasileiro, deixa de ser tão atrativo assim, tá? Então é isso, rapaziada, e para finalizar o vídeo, o que faz a nave ser tão boa? Isso é papo para um vídeo muito mais longo, né, galera? Mas o principal é a habilidade de comeback que essa equipe tem, é incrível, né? Eles deram um comeback na série contra o Heroic para chegar na grande final, que foi insano. Nesta série aqui eles começam mal e eles mais uma vez dão um comeback. É incrível, impressionante o que essa equipe da nave é capaz de fazer, mesmo em adversidades, de se reinventar, demonstraram fraquezas nesse evento, né, no seu map pool, principalmente na Mirage, e mesmo assim eles conseguem tirar coelhos da cartola. O Blade como coach dispensa comentários. O lado mental dessa equipe é pra mim o grande diferencial, né? Até nas poucas coisas que a gente consegue ouvir da comunicação deles, por exemplo, o Alexibi, o jogo tava 11-7 no Anciente, o Alexibi do nada virou e falou assim: galera, eles já perderam o jogo. Tipo assim, o mental dos caras, eles estão tão blindados e tão confiantes como equipe, que mesmo o jogo estando 11-7, os caras lançam uma dessa na comunicação. Então é impressionante a capacidade dessa equipe de se reinventar. O talento, principalmente, né? São jogadores que, cara, se você vê há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, JL, AIM, quem são esses caras? Então, a habilidade que esse elenco da nave, mesmo com jogadores questionados, não tão estrelas, Wonderful, tava na Sprout há pouco tempo atrás, Alexibi, questionadíssimo como capitão, né? Então, a capacidade que eles tiveram de montar, alinhar essas peças e fazer com que essas peças dessem certo e né, que eles confiem no projeto, confiem na metodologia deles de jogo, é incrível. A nave está construindo uma era e vai ser muito difícil de tirar mais alguns campeonatos deles, inclusive chegam muito forte para o ciclo do Major, beleza? Então é isso, galera, o vídeo já ficou muito extenso, espero que tenham curtido. Novidades em breve aí para vocês aqui no YouTube, também outros conteúdos para vocês. Tamo junto, até a próxima.